A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com o nosso estudo a respeito da regeneração, ou também conhecida como a doutrina do novo nascimento, como está registrada na Bíblia Sagrada em João, capítulo 3. E quero dizer para você que ou você crê no Senhor Jesus Cristo, ou você continuará no processo da morte espiritual. Não morte física, mas morte espiritual. Como uma pessoa morta espiritualmente, significa que você é inclinado às coisas do mundo, você é escravo do pecado, você é escravo das coisas que te arrastam ainda para uma vida de degradação espiritual, emocional e até mesmo física. Tudo isso pela sua moralidade, inclinada às coisas deste mundo, à corrupção deste mundo. Você pode achar que você é uma pessoa boa, mas a palavra de Deus não considera ninguém bom aqui na terra. A nossa justiça, a nossa bondade, eu quero que você saiba disso, ela não tem o poder de abrir as portas dos céus, nos dar livre acesso ao reino de Deus. Porque a nossa justiça não passa de trapos de imundícia, como está escrito no livro de Isaías. Porque a nossa justiça, a nossa bondade não serve de nada para Deus. Porque é uma bondade baseada nos nossos próprios interesses e egoísta. Você já viu que nós só fazemos o bem para aquelas pessoas que comovem o nosso coração, fazemos o bem para os nossos amigos, fazemos o bem para as pessoas simpáticas a nós? Mas a justiça de Deus é muito mais alta do que isso. A justiça de Deus, ou a bondade de Deus, ela é manifestada e nos ensina a manifestá-la exatamente para as pessoas que não nos são simpáticas. É o amor de Deus pelos inimigos. É o perdão de Deus para aqueles que não merecem. E é um tipo de justiça que afeta o nosso ego, afeta a nossa vaidade, porque nós não suportamos amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos amam, nós não perdoamos aqueles que nos ferem. É contra a nossa própria natureza carnal, mas não contra a nossa natureza espiritual, a natureza dada pelo Espírito de Deus. É contra a nossa natureza carnal andarmos fazendo bem àqueles a quem nós não nos simpatizamos, com aquelas pessoas diante das quais nós não nos simpatizamos. Então a justiça de Deus é muito mais alta do que a justiça dos homens. Mas nós só conseguiremos praticar a justiça de Deus pela força e pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter interesse em praticar esse tipo de justiça. E 2, só conseguiremos praticar esse tipo de justiça se nós tivermos um coração regenerado, ou seja, se formos nascidos de novo. Por que precisamos ser nascidos de novo? Logicamente, porque nós estamos mortos em delitos e pecados. Porque nós precisamos ser revivificados. Revivificados para Deus. Porque estamos mortos para as coisas de Deus. Quando eu falo nós, estou colocando aqui a situação da humanidade. Todo verdadeiro cristão que passou pelo processo da regeneração, ele já foi vivificado em Cristo Jesus. Não significa, logicamente, que ele não tenha defeitos, que ele não tenha falhas, que ele não possa tropeçar em algum pecado, mas significa que agora, a partir do momento que ele foi regenerado, ele não tem mais prazer algum no pecado. Ele, mesmo que ele caia no pecado, ele vai voltar imediatamente para o caminho da luz, se reajustando novamente diante de Deus, clamando pelo perdão de Deus em arrependimento sincero. O ímpio, aquele que está morto em seus pecados, já não acontece isso, porque ele tem prazer no pecado, acha normal o pecado, acha normal andar pelo mesmo curso deste mundo. E a Bíblia Sagrada fala que aqueles que não foram regenerados, eles se encontram num estado de morte espiritual, queira você aceitar isso ou não. E Deus fala isso com amor pela sua vida. Fala isso com amor para que a sua consciência possa ser chacoalhada. Então daí o motivo de nós precisarmos ser regenerados, nascidos de novo, porque nós estamos mortos. Antes da regeneração, todos nós estávamos mortos. É o que a Bíblia fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que fala aqui. É a Bíblia Sagrada que fala: e vos vivificou. Ou seja, Jesus nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, ou em outras traduções, em delitos e pecados. Então Jesus nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Aquele que está morto anda ainda de acordo com o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Está falando já das regiões espirituais que atuam no coração, na mente e no coração do homem. Do espírito que agora, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o ímpio, aquele que está morto, anda debaixo do governo dos príncipes, dos principados das trevas, ou seja, do alto comando das trevas.
segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja o que Deus fala aqui, ó, segundo o Espírito, aquele que está morto anda segundo o Espírito daquele que agora opera nos filhos da obediência. Ou seja, todo ser humano que está desobediente, ou que é desobediente à palavra de Deus, que não faz a vontade de Deus, é porque ele está debaixo da influência de todas essas legiões de demônios. Ele está debaixo do governo desse espírito que está operando na desobediência, está operando a desobediência no coração dele. Se você é uma pessoa que não obedece à palavra do Senhor, não anda segundo o caminho de luz da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, não anda segundo o Evangelho de Cristo, você ainda está sendo governado pelo espírito da desobediência, que está trabalhando a desobediência, a rebeldia, a rebelião no seu coração contra o Criador, contra o nosso Senhor Deus. E o apóstolo Paulo continua aqui ainda, Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Antes de nós nascermos de novo, nós andávamos, exatamente como foi falado aqui, debaixo desse governo de trevas. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como está escrito, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Filhos da ira como os outros também. Talvez você pergunte, mas eu sou desta forma? Eu preciso me tornar evangélico? Você não precisa se tornar evangélico. Você precisa nascer de novo. É muito estranho eu falar você precisa, ou alguém falar que você precisa se tornar evangélico. Isso é a mesma coisa de fazer proselitismo. O que é proselitismo? É o que Jesus condenou os fariseus por eles fazerem isso na época. E hoje muitos evangélicos estão fazendo proselitismo. Ou seja, faça parte da minha religião e você vai se dar bem. Faça parte, una-se à minha religião. Não se trata de religião, não se trata de ser católico, espírita, evangélico. Trata-se de nascer de novo. O novo nascimento, ele é mudança de caráter segundo o Espírito de Deus, de acordo com a influência do Espírito de Deus. Então, repito, por que nós precisamos nascer de novo? Porque o homem precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo porque está morto em delitos e pecados, como está escrito na palavra de Deus. A pessoa que está morta, segundo a palavra de Deus demonstra com clareza aqui, ela é amante das coisas deste mundo. A palavra de Deus aqui em João, no capítulo 3, versículo 19, fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que luz é esta? O Senhor Jesus Cristo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, mesmo Jesus tendo vindo ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso é uma obra voluntária da parte do homem. Voluntária porque ele é guiado pelos instintos do seu coração, pela natureza corrompida da sua alma, do seu espírito que está em trevas. É natural que aquele que está com o coração em trevas, com o coração escravo da licenciosidade, de toda a corrupção do mundo, da sensualidade, do pecado, é lógico que ele vai se inclinar, todas as suas atitudes vão se inclinar para as coisas da corrupção, para as obras corruptas, para as obras sensuais deste mundo. Não é uma pessoa cujo coração é governado por essas coisas, que é governado pela corrupção, não é uma pessoa que estará livre para adorar a Deus, ou uma pessoa cujo coração vai se inclinar para as coisas de Deus. Isso não quer dizer que uma pessoa que não foi regenerada, que ainda está morta em delitos e pecados, não possa dizer que ama a Deus. Ama, mas isso não retrata a realidade do seu coração, do seu espírito. Uma pessoa que está morta em delitos e pecados, como diz a palavra de Deus, até vai à igreja. Aliás, a igreja está cheia de pessoas que nunca nasceram de novo. A igreja está cheia, as religiões estão cheias de pessoas que nunca nasceram de novo. Apenas abraçaram uma religião, mas não passaram pelo processo do novo nascimento. Então, você precisa nascer de novo se você ainda está no estado de morte espiritual. Agora, veja bem, enquanto você permanecer no estado de morte espiritual, como eu disse em vídeos anteriores, em vão serão todas as tuas promessas de mudança, em vão serão todos os teus esforços para você se mudar, para você mudar o seu próprio caráter, para você ser transformado, pelo simples fato de que quem muda o homem é Deus através do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus.
Quem muda é Deus. Caso contrário, a palavra não falaria isso lá em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, onde fala assim: e eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você crê na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, como a própria Bíblia fala, e é de fato, porque nosso Deus é verdadeiro, o que Deus falou aqui é uma verdade, que cabe a Ele tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, ou seja, um coração sensível. E quando Ele fizer isso, quando essa obra for realizada no seu coração, aí então, e somente então, você passará a ter prazer na palavra de Deus, como Ele falou, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja que Deus está considerando como povo dele somente, unicamente aqueles que nasceram de novo. É o que eu falei em vídeos anteriores. Toda a humanidade é filha de Deus, sim, mas não filha espiritual de Deus. Somente os que nasceram do Espírito, somente os que nasceram da água e do Espírito, somente os que foram regenerados, nascidos de novo, é que são contados como família espiritual de Deus. Os outros são filhos de Deus em termos naturais, por nascimento, por criação, mas não por geração espiritual. Os outros ainda se encontram mortos em delitos e pecados. Não estou falando isso para julgar quem quer que seja. Estou falando isso para te acordar com relação à verdade da palavra de Deus. E o último ponto que eu quero expor aqui para você, diante desse quadro que acabei de apresentar para você. Então, se é Deus que muda o nosso coração, se é Deus que nos dá um novo coração, você pode estar se perguntando, se é Deus que tira o coração de pedra e dá um coração de carne, então que Ele faça isso em mim. Aí que está a questão, você quer que isso aconteça? Porque depende do coração, depende da boa vontade do homem. O homem precisa querer sair deste caminho. O homem precisa reconhecer se as palavras pregadas aqui, se o evangelho pregado está tocando o teu coração, e está fazendo com que você sinta essa necessidade, depois de ter a visão aberta diante desse quadro desse quadro pecaminoso em que você se encontra, é sinal que o Espírito Santo já está te chamando para o novo nascimento. Já está te chamando, porque o homem precisa querer, o homem precisa desejar. A salvação ela é um convite, não é uma imposição. Farei até um vídeo deste para que você entenda melhor. Tanto é que, logo depois que Deus fala que vai dar um novo coração para Israel e colocar um novo espírito dentro deles, para que obedeçam a palavra de Deus e para que sejam considerados povo de Deus, lá no último versículo, no versículo 21, ele fala: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Veja, Deus está fazendo diferença entre aqueles que querem e os que não querem. Muitos falam assim, mas a regeneração não depende do homem. A regeneração, o novo nascimento, é uma obra espiritual e sobrenatural de Deus. Realmente não depende do homem. Mas para que ela aconteça, depende do homem, se o homem precisa querer. Tanto é que o próprio Cristo fala aqui em João 5, versículo 39 e 40. Preste bastante atenção. Ele fala assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Primeiro, Jesus está falando que as Escrituras devem ser estudadas, analisadas, examinadas, porque nós encontraremos a vida eterna nelas. Através das Escrituras surgirá a fé no nosso coração. Como pode estar surgindo a fé no seu coração mediante esta palavra? Mas agora preste atenção no que ele falou logo a seguir. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. É necessário que o homem queira ter um novo coração, queira ter um novo espírito, para que ele possa conseguir finalmente obedecer a palavra de Deus e para que ele possa ter prazer na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Tanto é que fala a palavra de Deus também aqui, em João, no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Você quer receber a palavra de Deus, você precisa crer.
A palavra de Deus fala em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Repito, Deus fala isso com amor para chacoalhar a tua consciência, porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A grande questão é, você quer ser salvo por ele? Você quer permitir que ele mude o seu coração? Então você precisa atender o que ele mesmo falou para Israel na época que ele estava pregando em Jerusalém. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Estarei dando continuidade a esse estudo a respeito da regeneração ou novo nascimento. E a cada vídeo você vai aprendendo mais e mais com a graça de Deus. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.